tarde de bênção, de vitória que o Senhor preparou. Nessa tarde, o segundo dia desta campanha, Deus abre este mar, amém, irmãos? Então assim, Deus abre o mar na nossa vida, mas tem as lutas, tem as provações, amém? Eu quero dizer para você que toda campanha, ela tem as suas batalhas, as suas pelejas, as suas lutas, mas te dizer que Deus sempre vai abrir esse mar na tua vida, amém, irmão? Te dizer que Deus sempre vai te dar vitória em nome do Senhor, tá bom? Te dizer que Deus sempre vai dar o livramento para a sua vida em nome do Senhor. Então assim, é o segundo elo dessa campanha, termina sexta-feira que vem, amém? E eu creio assim que Deus, Ele tem vitória para a nossa vida em nome do Senhor, tá bom? Tem vitória. Aqui tem uma pessoa que o diabo tentou tocar em tua vida e em coisas particulares tuas, mas o Senhor teve misericórdia da tua vida e o Senhor te deu um escape. E Deus está aqui para te dizer que Ele tem escapes na tua vida, mas houve uma afronta, houve um ataque contra a tua vida íntima, particular, e o inimigo quase colocou coisas no chão. Deus te livrou. Aonde está essa pessoa? Que a bênção de Deus não quer? Falta. Poderia dizer que a pessoa revelada está faltando ainda. Aleluia. Lá. Isso, irmão. Você. Quase que o inimigo desce com mão de ferro. Quase que o inimigo desce para definir situações. E Deus, Ele está te livrando e te dizendo: poupou tua vida e Ele poupa ainda em nome do Senhor. Viu? Graças a Deus. Gostaria de orar, fazer uma oração, né, irmãos? Não quer demais orar. Sei que os irmãos já oraram em nome do Senhor, né? Eu também estou vindo de uma jornada já. Hoje de manhã eu tive que estar em Mirassol pregando em um funeral de uma moça que a gente estava orando, de uma família de Mirassol, uma moça de 29 anos que foi acometida de um câncer, e ela estava nessa luta, nessa jornada há mais de meses. 29 anos, empresária, e que infelizmente chegou a louvado seja o nome do Senhor, a sua jornada final. E hoje, às madrugadas, quando eu estava orando, meu telefone estava tocando muito, e eu sempre atendo, porque sempre está ligado o celular, disponível para as almas, amém, irmãos? E eu fiquei com receio, porque eu já estava no meio da oração, e aí quando eu vi, era o pai da moça, e de repente eu fui atender às 4h pouco da manhã, e ele falou que a Roberta tinha acabado de partir desse mundo para a eternidade. E chegou o fim de uma grande batalha, mais de 1 mês e meio, a gente ali orando, e ela quebrantou o seu coração. Eu me lembro que eu estive lá quinta-feira passada, pela manhã no HB, orando, e ela falou assim: pastor Cícero, eu não estou com medo de morrer. Eu sinto que a morte não tem mais temor em meu coração. Louvado, mas já estava bem debilitada, 29 anos. Os braços estavam assim já dessa finura, um câncer agressivo nos fígados, e foi mais de meses lutando. Todas as riquezas daqui desse mundo não foram capazes de conter, mas infelizmente assim chegou o momento, e a gente fez o apelo ali. Foram 2 meses e meio ali a gente orando, e ela aceitou Jesus, e aquela batalha, aquela luta, e os céus achou melhor assim, amém, irmãos? Os céus é quem dá a última palavra. E aí eu tive que ir lá agora de manhã, já é o 6º velório que eu prego, já assim, em todo, já preguei em 5, com esse foi o 6º, e ela sepultou ali, né, na cidade de Mirassol, no cemitério local ali, e infelizmente não suportou, e Deus colocou um fim na jornada, no sofrimento. 29 anos, tinha toda uma vida. Eu tive que sair bem cedinho daqui de carro, e graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui à tarde, também à noite estou indo para Vitória, Brasil. Enfim, é uma série de conglomerados de jornada que Deus põe na nossa vida, que eu não posso, que às vezes você não pode ir comigo, mas Cristo vai. Eu não posso ir com você, mas Cristo vai. Daqui a pouco esse culto estará se encerrando. Eu não posso continuar em teu caminho, mas Cristo pode continuar em teu caminho. Eu não posso, aleluia, orar por você até a tua casa por causa da tua luta, mas Cristo vai intercedendo por tua vida, amém? Cristo vai. Aqui tem 4 pessoas que o teu corpo físico está sendo acometido por princípios de doença, princípios de dores, princípios de ferroadas, princípios
de exaustão, e Deus quer tocar 4 pessoas, que a vitória uma, aleluia, isso, falta mais gente, falta gente, isso, falta pessoas, que a bênção do Pai, isso, a nossa irmã, tem uma pessoa que Deus mostra um desânimo extremo, devido lutas no meio da família. Cadê essa pessoa? Deus quer te ajudar. As palmas que louvem e engrandece a Deus. Olha, Senhor, querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por estar aqui nessa tarde, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pois o Senhor me levou, me trouxe em paz, Senhor. Obrigado por estar aqui nessa tarde para concluir esse compromisso com a tua obra. Segundo o elo dessa campanha, Deus abre este mar. Sim, meu Deus, estamos aqui nessa tarde para clamar a Ti a tua misericórdia. Ó Deus, estenda as tuas mãos de poder e vai abrindo mares aqui nessa tarde. Pessoas que chegaram com seus mares, pessoas que chegaram com seus marasmos de luta, pessoas que vieram com seus marasmos de problema, pessoas que vieram com seus marasmos de batalhas espirituais, conjugais, sentimentais, espirituais, meu Pai. Pessoas que vieram em busca de um caminho, pessoas que vieram em busca da saída, pessoas que vieram, meu Pai, em busca, Senhor, de um caminho no meio desse mar turbulento que ele está passando, pessoas que vieram, meu Pai, em busca de um caminho em meio a esse mar tribuloso que ele e ela está passando, esse mar que não mostra mais caminho, esse mar que não mostrava mais caminho para o povo de Israel, mas o Senhor, com os olhos de chama de fogo, era o caminho para aquele povo. Senhor, é esse mar de tribulação, esse mar de luta, esse mar de angústia que essa pessoa entrou aqui, que o Senhor possa tocar nessa tarde com o teu Espírito Santo, trazendo a calmaria, trazendo a tranquilidade, porque quando o povo levanta os olhos e percebe os sinais nítidos da carruagem de Faraó se aproximando, o desespero toma conta daquele povo. Senhor, visivelmente o problema estava vindo, visivelmente o problema estava chegando, visivelmente essa pessoa enxerga o problema chegando e não tem caminho mais para onde ir, visivelmente essa pessoa percebe a enfermidade chegando e quem sabe não tem mais caminho para ela andar, Senhor. Visivelmente esse homem, Senhor, vê o problema se aproximar e quem sabe não tem mais saída, e quem sabe não pode contar com mais ninguém, e quem sabe não pode contar, Senhor, com suas forças mais, com sua fé que já foi lá embaixo, mas há caminho no meio deste mar, há caminho no meio deste problema, há caminho no meio desta luta, há caminho no meio desta agonia, há caminho de bênção, há caminho de paz, há caminho de livramento, há caminho de socorro, há caminho de restauração, há caminho, aleluia, de vitória, há caminho, aleluia, de força em meio a essa luta, a esse marasmo, a essa angústia. Deus, nessa tarde socorre essas almas que aqui estão, consola também a família, Senhor, da Roberta, meu Pai, consola neste momento de luto, nesse mar de luto, nesse mar de dor, nesse mar de perda, nesse mar de desligamento, sim, meu Pai, de um membro da família para a eternidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita agora, Senhor, agora a família Castro, lá na cidade de Mirassol, tem misericórdia de Camalária sobre Neguébia, e não só ela, mas famílias que estão enlutadas nessa hora, famílias que estão dentro de velório, lutando seus antequeridos, famílias que estão dentro de velório chorando, famílias que acabaram de ser enlutadas, famílias que receberam a notícia da morte, famílias que receberam a notícia da perda, famílias que vão lutar a noite inteira nesse velório, esse antequerido, família de que um dia para a noite a dor do luto veio. Ó meu Pai, consola o coração, ó Deus da vitória, livramento, essa mãe que chora pela perda do filho, esse pai que chora pela perda do filho, esses filhos que choram pela perda do pai, essa família que chora pela perda deste membro da família nessa tarde, enxugue as lágrimas, quantas lágrimas, ó Deus poderoso, alcança também essa cidade, esse município de Votuporanga, quantas famílias votuporanguenses na angústia, quantas famílias votuporanguenses no desespero, por alguém que está internado, por alguém que está passando mal, por alguém que deu entrada ali na Santa Casa, vítima de infarto, vítima de derrame, vítima de bala perdida, vítima de esfaqueamento, vítima, Senhor meu Deus, de derrame, vítimas de doenças, vítimas, meu Pai amado, do inimigo, famílias votuporanguenses que estão na angústia, nos mares da vida, nos mares de desemprego, nos mares de problema. Abre portas nessa cidade, repreenda as entidades, os demônios territoriais que tentam tomar conta dessa cidade, os demônios territoriais que tentam tomar conta desse
município, os demônios, os principados das trevas, os principados que operam nessa cidade, que tentam tomar esse município, que demônios territoriais, principados territoriais, que tentam, meu Pai, trancar essa cidade, que tentam lutar contra essa cidade, contra os munícipes dessa cidade, demônios que tentam tomar o lar dessas famílias votuporanguenses, demônios que tentam tomar as casas dessas famílias votuporanguenses, ó meu Pai, nas periferias, demônios territoriais de bairros, demônios territoriais periféricos, demônios territoriais de centros de cidade, demônios territoriais que atuam, sim, meu Pai, em meio a situações, sim, meu Pai, de maquiagem, em meio de situações enganosas, mentirosas, em meio de situações de religiosidades que não levam a caminho nenhum, religiosidades que não levam a nada, demônios que atuam nas áreas da religião, demônios que atuam nas áreas da religião, sim, meu Pai, repreenda, ó Deus, abre portas nessa cidade, portas de libertação. Quantas famílias agora votuporanguenses em angústia, em sofrimento, quantas pessoas sendo vítimas do diabo agora nessa cidade, nos quatro cantos desse lugar, ó Deus, quebra as correntes do inferno, quebra os aguilhão da morte, quebra, meu Pai, a peste, Senhor, perniciosa, quebra o laço do passarinheiro, as armadilhas secretas do diabo, ó meu Deus, abre o mar nessa cidade, abre o mar da libertação, abre o mar, meu Deus, da libertação, abre o mar da libertação, pessoas, meu Pai, que lutam para sair das drogas, pessoas que lutam para sair da bebida, pessoas que lutam para sair de vícios, pessoas que lutam para sair de fraquezas carnais, de fraquezas pecaminosas, pessoas que lutam, meu Deus, para se libertar de situações, meu Pai, pecaminosos, ó Deus, da força, e aqui nessa tarde, alcançar almas que estão lutando, almas que estão querendo se livrar de situações de embaraço, de situações de marasmos que têm atrapalhado a sua vida, quebra os cadeados espirituais, quebra os cadeados das trevas, quebra os cadeados do inimigo, quebra as forças espirituais, as maldições hereditárias, as maldições espirituais, as maldições familiares hereditárias, demônios hereditários que agem no meio dessa família, esses demônios hereditários que agiram nos antepassados dessa família e que agora agem na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida das filhas, com maldição, com infelicidade, com divórcio, com vícios, meu Pai, tem misericórdia, o teu sangue tem poder, abre o mar da libertação, abre o mar da libertação, tira a agonia do coração desta alma, tira a agonia do coração deste homem que está aqui nessa tarde, os princípios de doença que tu já revelaste em corpos físicos aqui, meu Pai, vai tocando agora com a cura, vai tocando agora com a libertação, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa e dê a vitória, em nome do Senhor, amém, Jesus, graças a Deus, amém, Jesus. Irmãos, de pé, pegue seu voto, a sua oferta, que você trouxe. O Senhor aqui nessa tarde, Ele me revela que o Senhor está cortando um laço contra a tua vida, porque através de um problema que está acontecendo na tua vida, aleluia, o inimigo, ele queria vir para tentar causar uma tremenda confusão e você ir parar na justiça, mas o Senhor está cortando esse laço do inimigo contra a tua vida, e Deus manda dizer que situações serão afetadas, mas tem rumores aí, tem rumores de piora, tem rumores de situação, coisas estão saindo assim do sentido da sua mente, e Deus, Ele quer livrar você de até mesmo parar na justiça. Onde está uma, está faltando a outra pessoa. Palmas que louvam e engrandecem o nome santo do Senhor, amém? Aqui tem 3 pessoas, o Espírito de Deus me revela assim, eu vejo assim conversas distorcidas, tá? E Deus está mostrando assim, e está acontecendo no mundo espiritual uma ação, tem conversas distorcidas para te prejudicar, conversas distorcidas para te jogar em ventos, para te jogar em situações de confusão, e Deus está repreendendo 2 pessoas, falta ainda, que a vitória não quer, falta,
ali, aquela mulher, está faltando a outra pessoa, não tem, eu deixo para trás, falta ainda, a mão não levantou. Isso, irmão, viu, irmão? Está havendo conversas distorcidas para te prejudicar. Conversas, o mundo espiritual estava trabalhando com conversas distorcidas para te prejudicar. E Deus está repreendendo em nome do Senhor. As palmas que louvam e engrandecem a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele manda dizer para uma pessoa aqui nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele vai te dar respostas logo, logo, porque é necessário vir essas respostas para a tua vida, é necessário vir essas respostas para a tua pessoa, porque existe, louvado seja Deus, em cima dessas respostas, bênção de Deus para a tua vida, e virá da parte do homem, da parte do maioral, da parte do que lado que for, vai vir essas respostas para a tua vida, em nome do Senhor. Que a bênção, palmas que louvam e engrandecem o nome santo do Senhor, amém? O Espírito de Deus também me revela uma pessoa, tem uma pequena ferida sanguínea começando em uma das veias do teu cérebro, por isso essas ferroadas constantes. E Deus é aquele que vê, que nos conhece, que nos gerou, e Ele está te dando um grande livramento nessa tarde. Falta, não tem a bênção, por isso essas ferroadas, palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Viu? Que Deus abençoe em nome do Senhor. Tem situações de decepção, tem 8 pessoas que estão aqui, mas o seu coração está triste, o seu coração está decepcionado, por causa do que você está enfrentando, de provas tuas. Tem pessoas que teve quedas espirituais, que errou, que caiu, amém? É o que Deus está me mostrando, amém? Tem pessoas que tiveram tropeço, e essas 8 pessoas caíram e estão assim, como que meio que apavorados internamente. E Deus te diz: se levanta, prossegue o teu caminho, prossegue a jornada em nome do Senhor. Louvado seja Deus. E isso, falta mais gente, que a vitória é isso, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais gente, foram 8 pessoas, louvado seja Deus, que é a bênção do Pai, palmas que louvam e agradece a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está me dizendo que aqui tem uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus, Ele quer repreender uma fúria muito grande do inimigo contra a tua vida, amém? Contra a tua pessoa. Essa fúria está tão grande que Satanás está vindo com princípios de medo contra a tua vida, mas Deus joga o valente, aleluia, por terra, amém? Mas Deus joga o valente no chão para te dar livramento. Onde está essa pessoa? Que a bênção, aleluia. Falta ainda a pessoa, palmas que louva e engrandece o nome santo do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Tem uma pessoa que deixou, como se fosse assim, papéis, mas papéis assim, que envolvem situações de casa, e tu deixou na mão de alguém, e Deus quer tocar. Aonde está essa pessoa? Palmas que louva e engrandece o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus me mostra também uma pessoa, e tu viu no sonho alguém morrendo, tu viu no sonho alguém descendo a sepultura. Onde está essa pessoa? Falta, palmas que louva e engrandece o nome do Senhor. Deus chega com livramento, viu? Em nome do Senhor. Os fígados de 2 pessoas aqui estão prejudicados, amém? E Deus quer tocar isso, muita gordura lá na cara da as palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor, aleluia. Eu vi uma pessoa que tu se levantou nesta campanha de Deus abre mar, e tu se levantou com fé e com coragem, e Deus te revela nessa tarde as palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor, amém? O Espírito de Deus me revela que aqui tem uma pessoa que o diabo quer confundir as suas vistas, o diabo quer confundir a sua visão, o diabo quer prejudicar as suas vistas. Louvado seja o nome do Senhor. Palmas que louvam e engrandece o nome santo do Senhor. Além de Deus toca no sangue, Deus toca para livrar. Em nome, tem uma pessoa que pisaria os teus pés em um lugar, mas o diabo ia querer entrar com um alvoroço muito grande, e Deus está te livrando antes que tu ponha os pés lá. Aonde está a falta, que é a vitória, tu ponharia os seus pés em um lugar, e Deus mostra que haveria um alvoroço muito grande. Deus já repreende para tu quando pisar os pés. As palmas que louvam o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui que estão aqui, mas eu vejo como que Deus, só
socorrendo a tua família. Tem pessoas que estão aqui nessa tarde, mas eu vejo como que Deus repreendendo o exército de Faraó que persegue a tua família. Tem pessoas aqui que Deus, Ele manda te dizer que neste momento tem gente da tua família sendo alvejada pelo diabo, e Ele está repreendendo o exército de Faraó. Tem pessoas aqui que Deus, neste momento, Ele está entrando com providências em situações, com pessoas da tua família, e está livrando nessa tarde. São 18 pessoas, vai recebendo a bênção do Senhor, de pessoas que estão sendo alvejadas pelo inimigo agora, de pessoas que estão sendo encontradas pelo inimigo, e Deus está dando livramento às palmas que louvam e engrandece a Deus. Amém? Eu vejo 4 pessoas chorando para se libertar, e tu pede a Deus força e lágrimas para se libertar de fraquezas espirituais. Amém? 4, uma, está faltando aí 2, 3, falta gente, que a vitória não quer o dedo para trás, falta, que é o teu milagre, a tua força, a tua graça, palmas, que louva e engrandece a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Olha, o Espírito de Deus, assim, Ele me mostra como que o inimigo tentando amarrar a vida de alguém que está aqui, o inimigo tentando amarrar a vida de uma pessoa que está aqui. Amém? E por esses dias, situações quase deu certo na tua vida, material mesmo, falando de coisas, de negócios que era para estar tudo certo, mas deu errado. E Deus te diz: eu te liberto dessas amarras. Aonde está nessa tarde o Marcial, e palmas que louvam e engrandece o nome santo do Senhor. Amém, irmão? Eu vejo 2 pessoas pedindo encarecidamente para não passar por uma cirurgia devido a tua coluna. Aonde estão essas 2 pessoas? Que a vitória, que a bênção, para não ter que passar por cirurgia devido a tua coluna. Deus quer tocar em tua vida e te livrar. São 2 vidas, não quer o deixo para trás, que a bênção do Pai não quer. Louvado seja Deus. Isso, falta mais uma pessoa. Você tem medo dessa cirurgia, você tem isso, e Deus quer tocar em tua coluna. Falta mais uma pessoa, não quer, eu deixo para trás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, palmas que louvam e engrandece o nome santo do Senhor. Tem 6 pessoas que acordaram com aflição. Aonde está? 6 acordaram com aflição, e Deus está repreendendo. Uma, aleluia, falta gente ainda, não quer deixar para trás. Isso, acordaram com aflição. Aonde estão os demais? Que a bênção, isso, louvado seja Deus. Falta gente, que a vitória, que o milagre de Deus, louvou alívio para a tua alma, as palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor. Amém, irmão? Eu creio assim a palavra de Deus, o Espírito de Deus, Ele me traz assim uma mensagem do Espírito Santo de Deus, e Deus mostra assim aqui, eu, você, nós, pessoas, né, que em uma jornada, entende, irmãos? É o que eu vejo, caminho, viu? Eu vejo caminho, e eu vejo também caminho de todas as formas. Amém? E Deus diz que a igreja é nós. Amém, irmãos? Caminhos traçados por nós, caminhos que Cristo tem, e muitas das vezes caminhos que nós entramos e que nós não imaginávamos as lutas que nós ia enfrentar. Amém? Caminhos que, e aqui tem pessoas, né? O Espírito de Deus está me mostrando que no meio desse caminho tu foi abandonado, no meio desse caminho te deixaram na mão. Amém? No meio desse caminho te deixaram para trás, no meio desse caminho quem você achou que poderia contar te deixou na mão. Amém, irmãos? É assim que Deus está mostrando, é assim que o Espírito de Deus está revelando claro. Quem você achava que estaria contigo até o final não esteve, não está, te deixou. Que for por uma oração que orava por você, ou se estava te ajudando em uma campanha, ou se estava te ajudando em algo, ou se estava te ajudando em negócios, ou se estava te ajudando financeiro, mas é o que eu estou vendo pelo Espírito de Deus, pessoas que foram abandonadas no meio do caminho, pessoas que foram assim, abandonadas, deixadas. Eu vejo essas pessoas como aqui, a igreja, precisando da direção de Deus, precisando da guia do Espírito, porque ninguém você contava te deixou no meio dessa luta, no meio dessa prova. É como Davi contava com Nabal no deserto para ter comida para ele. É como Davi contava com Nabal porque ele tinha condições de manter Davi no deserto, mas que de repente o mundo desabou. De repente Nabal olha para Davi e vê a luta que Davi estava enfrentando com Saul, uma oposição poderosa, e olhando os olhos do homem, olhando os olhos de Nabal, ele falou: esse homem vai morrer, ele não vai dar conta de enfrentar o exército de Saul, ele não vai dar conta contra o poderio militar do exército
direção desse homem, eu vou ficar ajudando ele, eu vou ficar com ele nesse deserto, eu vou ficar mantendo esse homem. E Nabal cata suas riquezas, suas finanças e deixa Davi sozinho no deserto de Parã, ao sentido ao leste de Hebron. Davi agora está sozinho com o seu pequeno exército. Louvado seja o nome. Como homem, Davi sente a traição. Como homem, Davi sente a quebra de aliança. Como homem, Davi teve medo, porque ele sabia que os seus adversários eram mortais. E talvez aqui tem pessoas que alguém olhou para você e disse: o quê? Essa luta que ele está passando, esse caminho que ele está traçando, quem está perseguindo ele, quem está perseguindo ela? E quem sabe alguém pelos olhos da carne, irmão, olhou para você e falou: eu te deixo sozinho nessa luta, eu te deixo sozinho nessa provação, eu te deixo sozinho na frente desse mar, eu te deixo sozinho na frente dessa situação que tu vai morrer. Alguém está olhando para pessoas aqui e está te dizendo: olha, não vai aguentar, não vai conseguir sair dessa luta, não vai conseguir sair dessa prova. Alguém, pessoas, estão olhando para mim, para a tua vida, e quem sabe está dizendo: ó, não vai conseguir dar conta de um poderio desse, não vai sobreviver, não vai sobreviver. E Davi agora olha para ele e para o seu exército, e o Salmo 121 vai se cumprir. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? Esse salmo é exatamente, ele embasa exatamente pelo abandono de Nabal sobre ele. De onde virá o meu socorro? Pessoas aqui que estavam sendo socorridas, até financeiramente o socorro acabou. Pessoas aqui que estavam tendo suporte de gente estava falando por você. Agora a palavra do homem não fala mais por tua vida, mas o Espírito de Deus traz uma mensagem, e isso é uma mensagem profética nessa tarde para a tua vida. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? O Senhor manda dizer para almas que estão aqui: eu sou o teu socorro, eu sou a tua ajuda. O braço da carne te abandonou, a atenção humana te abandonou, a atenção humana te deixou, a atenção humana virou as costas para você. O olho humano olhou a tua situação e nem ele suportou tua luta. O olho humano viu a tua luta e disse: não, que se vire sozinho. Ombros que chacoalharam, aleluia, e te deixaram, pessoas que te abandonaram, mas o Senhor está falando: eu estou contigo, eu sou o Senhor que te socorro, eu darei a direção. Olha, a palavra pela guia do Espírito de Deus está mandando dizer para pessoas: olha, nesse tempo tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Em tempo santo de Andaréia, mês de agosto para vidas aqui vai ser mês de sinais. É uma mensagem do Espírito de Deus, é uma mensagem revelada, é o que Deus está mostrando. Aqui tem gente que meses vão te mostrar, aqui tem gente que dias vão te mostrar, aqui tem gente que no levantar desse sol e no pousar desse sol tu vai ver sinal. Tem gente aqui que confia no sul da decrébia, que Deus vai te mostrar por dias o que Ele vai fazer na tua vida. Entrarei dentro do teu canto na malassúbia, entrarei dentro da tua casa, noite antequébia, entrarei na mão de teus compromissos, entrarei em tuas finanças, prepararei situações que tu glorificará o meu nome, esclarecerei situações ocultas que estão escondidas, esclarecerei e desvendarei e justificarei tua pessoa. Espíritos de calúnia, espíritos de difamação, espíritos de mentira que estava se levantando contra a tua vida, espíritos de difamação, Deus está falando: eu te darei
Recebam a vitória de Deus. 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 Tem 12 pessoas que Deus colocaram na tua vida. 12 pessoas, levante a sua mão e receba a tua vitória. Deus falou claro com você, as palmas que louvam e agradece o nome do Senhor. Deus abre esse mar. Eu quero ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Por mais que o que Deus falou, louvado seja o nome, não precisasse de uma palavra. A palavra de Deus, ela é essencial. A palavra de Deus, ela é o prato maior que tem dentro de uma igreja, a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja. Quero agradecer a presença de todos vocês neste segundo dia dessa campanha. Eu estou nessa jornada, nós estamos nessa jornada. Eu quero assim dizer aos irmãos, coloque de pé em nome do Senhor. Dizer a vocês também que quando eu comecei essa campanha, na sexta passada, houve um grande levante do inimigo assim contra a minha vida espiritual, falando espiritual, a afronta do inimigo pelas madrugadas quando eu orava. O Senhor me mostrava o meu carro capotando várias vezes, e domingo eu fui pregar em Santa Fé do Sul. Eu quero resumir para não ficar muito extenso, mas quando eu estava chegando ali entre as Pázias e Santa Salete, ali tem um trocamento de via de acesso, rampa de acesso. O Senhor me mostrava o meu carro capotando, e eu capotando o carro e batendo em um poste fino negro. Aleluia, o Senhor me mostrou claro. E eu falei para minha esposa assim: Deus vai dar algum livramento para nós na estrada. E eu saí para ir para pregar em Santa Fé 5 horas da tarde, porque eu gosto de sair mais cedo quando é longe, devido ainda não ser assim bem experiente em rodovias, porque Deus me deu esse carro está com 1 ano. Então tudo aquilo que Deus dá, o diabo tem fúria. E assim, quando nós chegamos ali entre Santa Salete, mas antes houve um sinal. Quando nós estávamos ali perto de Fernandópolis, passou entre Estrela do Oeste, passou uma Hilux e um Jetta tirando racha em alta velocidade. E quando Deus chega assim, Deus começou a me tocar, me mover, a ficar em prudência. Eu não corro, eu ando a 90, 100 e chega. Eu cato tudo aquilo que eu adquiri de experiência com pessoas idôneas, com um rapaz da autoescola que a mulher pagou para não poder ter aulas dentro de Rio Preto. O seu Ney falou para mim: Cícero, a 80 você chega, a 90 você chega. Você não precisa mostrar nada para seu ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém que você sabe pilotar ou não. Você tem que mostrar para você mesmo. Então a 80 você chega, a 90 você chega. E eu gosto de meditar muito no livro de Provérbios, que fala sobre a prudência, a vigilância. Filho meu, ser prudente em todo o teu caminho. E ali naquele trocamento ali, naquela rampa de acesso, uma carreta em alta velocidade, uma carreta frigorífica em alta velocidade, ela foi entrando na pista, e ele não me respeitou porque eu estava na direita, e ele foi entrando, ele já foi jogando para cima de mim. Por Deus, que não via nenhum carro pela esquerda, e o Senhor me deu equilíbrio emocional, e a minha esposa começou a gritar, e as crianças começaram a gritar, e eu fui jogando o carro para o acostamento da esquerda. Quem está entendendo? Eu fui entrando pela esquerda, jogando o carro no acostamento da esquerda, e ele jogando aquela pitanha em cima de mim. Quando eu e minha esposa olham, quando eu olho de relance para a cabine, ele e a esposa viu nítido na face do motorista a face do demônio, uma face negra, escura, e ele olhava para nós assim. A minha esposa falou: você viu, Cícero, a face do diabo no rosto daquele rapaz? Eu falei: eu vi. E nós foi jogando, eu fui jogando, e de repente eu reduzi rápido e engatei uma guarda e saí da frente dele, e Deus nos livrou, e Deus me deu um grande livramento. Mas Deus me alertou pela madrugada, como ele disse a Abraão: porventura esconderia eu alguma coisa de meu amigo Abraão? Deus te fala contigo, Deus mostra para você, ele não nos deixa enganar em nada do que vai acontecer. Então assim, Deus concedeu o mar do livramento para a nossa vida. Então assim, eu pude ver sinal já nessa campanha, e eu tenho certeza que Deus, ele também dará sinal para a sua vida. Hoje a minha esposa teve uma visão, e ela disse assim que ela viu, quando nós estávamos orando, ela via uma escola sendo invadida, e dava a impressão que era a escola que a nossa filha estudava, e aquele pânico, desespero, tiros, correria. Eu falei para ela: ore pela Kevin, ore por nossa filha. E aí a hora que ela foi na escola, eu peguei, louvado seja o nome, tinha acabado de chegar de Mirassol, já peguei, já orei por ela, louvado seja, eu falei: ora porque é alguma coisa, Deus não nos deixa enganado, ora porque é algo, ora pelos teus filhos, quando ir para a escola, ore pelas escolas de Votuporanga, porque o inimigo, ele está nos últimos tempos revoltado com as crianças, porque ele sabe que a criança é o futuro dentro da igreja, família é a base dentro de uma igreja, e o diabo, ele quer destruir. Mas nessa tarde Deus abre mar na tua família e te dá livramento para a tua família, para a tua casa. Eu falei para ela: ore, porque Deus te mostrou algo oculto no mundo espiritual para essa cidade, e
Se você viu que parecia a escola da queda, mas não era, é porque era, é nítido. Deus manda orar ali, ore, faz oração, faz campanha, porque é coisa futura, é coisa vindoura que pode acontecer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Sempre Deus te alerta, sempre Deus nos alerta em nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 14, e o versículo de número 19 ao 20. Essa mensagem eu preguei ela sexta passada, mas foi lá no começo do texto, e eu usei esses dois contextos aqui desses versículos para trazer como uma palavra-chave nessa campanha também aqui nessa tarde, usando o mesmo livro, mas com versículos diferentes. Êxodo 14, o verso 19 até o verso 20, nós vamos ler e meditar alguns momentos nesta palavra. Louvado seja Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem 7 pessoas que Deus te diz para a tua vida, para você, louvado, ter um pouco mais de vigilância no meio da tua agonia, porque o inimigo está tentando roubar bênçãos na tua vida. Então tem um pouco mais de vigilância no meio das tuas lutas, até no falar, até no profanar palavras, até no agir. Tome cuidado, porque o mundo espiritual ele está te observando. Então tem um pouco mais de calma, de paciência em meio à tua aflição. 7 pessoas, está faltando gente, isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, louvado, tem um pouco mais de calma. Louvado, por mais que às vezes eu não tenho muita experiência espiritual, mas no meio da aflição, pega a Bíblia, vai orar. No meio da luta, pega a Bíblia, vai buscar a Deus. Livro de Êxodo 14, verso 19 e 20 diz assim a palavra de Deus: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ou outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental. Amém, irmãos? Somente até aí pode se assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito de Deus, ele trouxe assim uma mensagem que me mostrava caminhos de pessoas. E essa mensagem, assim, essa palavra de Deus, ela também me faz entender o porquê que Deus me mostrou uma visão aqui nessa tarde. Então a Bíblia vai dizer, e todos sabem desse capítulo, desse livro de Êxodo, um livro histórico, um livro de um acontecimento verídico, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo das garras do faraó. 430 anos sendo escravizados pela mão dos egípcios, 430 anos sendo escravizados pela mão dos faraós. Então aqui nessa tarde Deus ele trouxe uma palavra não só para mim, mas para você, nós que estamos aqui, e você que está do outro lado aí da internet nos ouvindo nesse vídeo que vai ser postado. Louvado seja Deus. Eu quero trazer essa palavra aqui nessa tarde e embasar em cima de nossos caminhos, e trazer esse contexto, esse texto para o nosso caminho também, para a nossa vida. Esse texto bíblico, ele traz um contexto onde que existia escravidão, existia prisão, existia força, ferro e fogo, mas o contexto vai mostrar um Deus que se preocupava com um povo que outra hora tinha o abandonado. Esse texto vai mostrar, aleluia, o contexto vai dizer de um Deus que, mesmo sabendo que o povo tinha errado e era digno do castigo de estar ali nas mãos do egípcio, o amor de Deus ele é infinito, como preguei quarta-feira à noite aqui sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amor do Pai ele é muito infinito, o amor do Pai ele é muito grande, a ponto de dar o seu Filho amado para que pudesse perecer por nossa vida. Então o amor de Deus sempre foi grande sobre aquele povo. O amor de Deus se estendeu e veio logo o socorro de Deus para aquele povo. Deus levanta Moisés como um líder, Deus levanta Moisés como um líder espiritual que vai libertar esse povo. Mas vai existir um caminho, porque toda libertação ela tem que existir um caminho, e agora era um caminho de permeação, era um caminho de permear, era um caminho de entender o que Deus estava falando, era um caminho onde eles tinham que obedecer à voz de Deus, era um caminho e uma jornada para ser simplesmente de 11 dias, um caminho e uma caminhada para que eles pudessem tomar posse da terra, aleluia, que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz que o caminho começou a se torturar a partir do momento que o povo começa a abrir a sua boca
e fala coisas que não devia. O caminho começa a se desnortear a partir do momento que o povo perde a direção, a partir do momento que o povo perde a guia, porque a guia era Deus. A partir do momento que o povo começa a tombar pelas suas fraquezas, a partir do momento em que o povo começa a tombar pelaquilo que os seus olhos poderiam ver, e os seus olhos estavam enxergando a escassez, e os seus olhos estavam enxergando a perda, e os seus olhos estavam enxergando a fome, e os seus olhos estavam enxergando, louvado seja Deus, a água, a comida e o pão. Então eles pereciam, então eles começavam a se contradizer e começavam a levantar palavras e opiniões. Sacerdotes, aleluia, homens começavam a expor as suas opiniões totalmente ao contrário, concernente ao caminho que Deus mandou traçar, ao caminho que Deus mandou seguir, ao caminho que Deus mandou marchar, ao caminho que Deus mandou olhar para frente sem olhar para os lados. E a Bíblia traz aqui nesse texto, nesses versículos desse texto, que agora eles se deparam, louvado seja Deus, em uma caminhada, mas atrás vem o exército, e quando o exército de Faraó começa a se apresentar nítido aos seus olhos, eles entram em desespero. Mas nós notamos aqui o cuidado de Deus, porque toda chamada de Deus, ela vai ter um cuidado de Deus. Toda obra que Deus tem na tua vida, Ele vai ter um cuidado de Deus. Eu vejo aqui Deus entrando com um enorme cuidado na vida deles. Deus não chama eles e deixa eles sem proteção, porque no deserto à noite é um frio de 16 abaixo de zero, um frio que corta e mata, um frio que destrói. E tinha pessoas moribundas, pessoas doentes, pessoas de idade, pessoas acamadas, que estavam saindo e entrando naquela jornada. Então Deus entendia que Ele precisava de cuidar de toda aquela nação. Então tinha o cuidado de Deus para todos ali. E agora a Bíblia diz que a nuvem está atrás, aleluia, e a coluna está na frente. A nuvem sempre teve, aleluia, louva, atuação durante o dia, durante ao sol de 50 graus. Essa nuvem se aproximava para proteger o povo de Israel. Ninguém morria, ninguém caía exausto, ninguém desfalecia, ninguém a pressão subia, ninguém dava ataque cardíaco, porque a nuvem chegava para cuidar, a nuvem chegava para dar o alívio, a nuvem chegava. E à noite, quando o dia e o sol ia baixando, e o frio cortante do deserto de 16 abaixo de zero começava a chegar, a coluna de fogo se aproximava para ninguém morrer de frio, a coluna de fogo se aproximava para ninguém perecer no meio do caminho, para ninguém cair duro no chão, para ninguém congelar o sangue, para ninguém ter parada cardíaca ou cardiopulmonar, para ninguém ter hipotermia, para ninguém ter debilidade. Essa nuvem de fogo, essa coluna de fogo, que era o próprio anjo do Senhor, se aproximava para ninguém morrer. Toda chamada tem um cuidado, toda chamada de Deus na vida de um ser humano, Ele vai ter um cuidado específico. E a Bíblia diz que quando eles avistam o povo, os soldados de Faraó, a Bíblia diz que agora eles entram em desespero, a Bíblia diz que agora eles entram em pânico. E era exatamente pela noite, era exatamente pela penúria da madrugada, quando o exército de Faraó começa a se aproximar do povo de Deus, quando o exército de Faraó começa a chegar perto do povo de Deus. Agora Deus vai inverter a coisa, agora Deus vai mandar a nuvem lá para trás, lá onde está vindo o exército do Faraó, e a coluna de fogo vai ficar na frente do povo de Israel, para ninguém pisar em serpente abrasadora, para ninguém pisar em escorpiões venenosos, para ninguém tropeçar, para ninguém cair duro no chão, para ninguém ser afetado por algum tipo de inseto peçonhento. A clareza, a luz, aleluia, vai aparecer agora. A Bíblia vai dizer que aquele povo é conduzido pela luz, mas o povo do Egito, aleluia, o exército do Egito, ele estava confundido, porque a noite se tornou mais escura, porque a nuvem chegou até eles. Aleluia, louvado seja Deus. O anjo de Deus, ele foi para frente. Eu quero falar do anjo, o anjo que levava a luz, o anjo que levava a clareza, o anjo que levava o calor, o anjo que levava o livramento. É esse anjo que está no teu caminho nessa tarde, é esse anjo que está no teu caminho nesta tarde, é esse anjo que está na tua jornada nessa tarde, é esse anjo que Deus manda se aproximar para tu não se perder no meio do caminho, é esse anjo que chega nessa tarde para te tirar desse negrume de treva que tu estava, que o adversário estava tentando te pôr. É o anjo que chega para aquecer teu corpo, é o anjo que chega para aquecer o teu sangue, é o anjo que chega para você não pisar em cima de serpentes e escorpiões, é o anjo
confuso, se tornou de névoa. Mas Deus está mandando te dizer: eu inverto as coisas em teu favor nessa tarde. Eu coloco luz para o teu caminho e coloco treva para teu adversário. Aleluia, eu coloco luz, clareza a teu caminho, para te dizer que eu nunca te abandonei. Situações do teu caminho que quem sabe tu falou que Deus tinha te largado, que Deus tinha te abandonado. Situações de lutas na tua vida que quem sabe o inimigo falou na tua mente. Você se perdeu nesse caminho, você se perdeu nessa tua luta. Mas Deus está falando aqui nessa tarde: o meu anjo se aproxima para tu não morrer, o meu anjo se aproxima para tu não cair, o meu anjo se aproxima para tu não pisar errado. A luz se aproxima para te guiar, a luz se aproxima para dar livramento, a luz se aproxima para te dar esclarecimento, a luz se aproxima para cuidar dos teus ossos, a luz se aproxima para cuidar do teu corpo, o fogo se aproxima para te deixar aquecida, o fogo se aproxima para te deixar aquecido. E esse anjo, ele te guiará no meio deste caminho, ele te guiará no meio dessa tua jornada. Eu daqui a pouco vou estar indo embora, mas o Espírito de Deus está dizendo: o meu anjo te acompanhará, o meu anjo te acompanhará, o meu anjo chegará na tua frente, o meu anjo chegará na tua casa, o meu anjo chegará primeiro lá, o meu anjo chegará primeiro lá. Eu quebro os tropeços, o meu anjo te mostra os tropeços, o meu anjo te mostra os laços, o meu anjo te mostrará o livramento, o meu anjo vai te livrar, o meu anjo vai te dar um escape, o meu anjo vai dar um escape na tua casa, o meu anjo vai ser luz na tua casa, o meu anjo vai ser luz no teu caminho, o meu anjo vai ser luz na tua vida, o meu anjo te dará escape e moverá pedra, o meu anjo te dará vitória, o meu anjo irá com você nessa jornada. Deus está falando. Luz no caminho. A palavra de Deus diz: luz para o meu caminho é a tua palavra, a lâmpada para os meus pés. O anjo levava luz para o povo de Israel. A Bíblia diz que a nuvem, louvado seja o nome do Senhor, ela levava a escuridão, a nuvem, ela levava a confusão. Aleluia, a nuvem, aleluia, que traz nebulosidade, a nuvem que embaraça as vistas, a nuvem que embaraça e confunde. Deus está mandando dizer nessa tarde: eu estou colocando uma nuvem sobre essa legião de demônio que estava tentando perseguir tua vida. O Senhor está mandando dizer nessa tarde: eu estou confundindo o teu adversário, eu estou levando confusão para o teu adversário, eu estou levando confusão em meio à legião que se levantou contra a tua vida. O teu inimigo ficará confuso, quem te procura ficará confuso, quem te procura para a morte se perderá no meio do caminho, quem te procura para a derrota se perderá no meio da jornada, quem te procura para te ceifar será confundido, quem te procura para te ceifar terá confusão no meio do caminho dele. Deus está mandando te dizer: eu estou pondo confusão nas vistas do diabo, eu estou pondo embaraço em meio a essa legião que se levantou. O inimigo vai te confundir, o inimigo vai ficar confuso onde você está, o inimigo vai ficar te caçando, o inimigo vai ficar tentando te achar, mas a minha nuvem confundirá o exército, porque eu tenho proteção para a tua vida. Essa doença ficará confusa, essa dor ficará confusa. Deus surpreenderá os médicos, Deus surpreenderá a tua vida, Deus confundirá a medicina, Deus confundirá a mão do homem, Deus confundirá o juiz, Deus confundirá o advogado, Deus fará obra para o teu caminho, Deus fará obra para a tua vida, está dizendo o Espírito Santo. Confusão para o adversário e luz para o povo de Deus, negrume e devassa de treva para o adversário, mas luz e clareza para o povo de Deus. É o que Deus está fazendo na tua vida aqui nessa tarde. Confusões, aleluia, quem sabe tu está bem no caminho e tu já estava ficando perdida, mas Deus manda dizer para você na tua vida: a luz da minha palavra esclarece para você, o meu cuidado e o meu socorro sempre chegará. Por mais que tentaram te abandonar, por mais que tentaram te deixar sozinha, mas eu chego para esclarecer na tua vida, eu chego para te dar grande livramento. A luz do meu Espírito clareia, o anjo te levará para a tua vitória, o anjo de Deus te acolherá, o anjo de Deus está colhendo tuas lágrimas, o anjo de Deus está te protegendo. Sinta a proteção de Deus para a tua vida, sinta a proteção de Deus para a tua casa. Deus manda dizer para pessoas: não pare de marchar. Deus manda dizer para pessoas: não pare de lutar. Deus manda dizer para pessoas: não desfaleça
Em meio às lutas que nós passamos, irmãos, e vivemos intempéries da vida, que muitas das vezes tentam nos afligir, intempéries da vida que muitas das vezes vem contra a nossa vida, aleluia, Deus, Ele sempre vai dar o livramento. E antes que o milagre aconteça, antes que o milagre acontecesse, Deus já tinha a intervenção divina sobrenatural para dar. O cuidado de Deus para com o povo de Israel, Ele protege e Ele intervém com livramento para a vida do povo. A nuvem Ele usa para confundir o adversário. Nessa tarde, algo por parte do inimigo contra a tua vida está sendo confundida. O inimigo te perdeu de reta, o inimigo te perdeu por meio do caminho, o inimigo foi deixado para trás e tu vai para frente, o inimigo fica para trás e tu vai para frente, o inimigo fica para trás e tu vai para frente. Mas antes do milagre acontecer na tua vida, Deus manda te dizer: eu já provi um socorro sobrenatural na tua vida. Note que antes do mar se abrir, o socorro, a intervenção divina já acontecia. A nuvem vai para trás, Ele usa a nuvem para confundir Faraó, e pega o anjo e coloca na frente como uma coluna de fogo. E a Bíblia diz no versículo 21: estendeu a mão Moisés sobre o mar, e os paredões de água se levantaram. Deus manda te dizer: Ele te preservará para tu passar por esse mar em terra seca. Ele preservará a tua vida para tu passar por esse mar. Ele te preservará a tua vida para tu passar por esse Jordão. Se preciso for, socorros divinos acontecerá, intervenções sobrenaturais vai acontecer, porque o cuidado de Deus com a tua vida, ela é repleta de intervenções sobrenaturais na tua vida, intervenções de livramento, intervenções de orientação, intervenções de alerta, intervenções de prudência. Deus sempre te dará intervenções sobrenaturais para tu passar por esse mar em terra seca. E quem sabe você está aqui e Deus nessa tarde Ele inverte. Deus está falando que inverte situações na tua vida em o nome do Senhor. Amém, irmão? Então essa palavra é uma palavra que traz um contexto onde que Deus prevê, e que Deus intervém, e que Deus prepara situações para nos socorrer. Então a tua jornada, quem sabe, pode estar espinhosa, mas Deus tem essa vitória para a tua vida. A palavra de Deus está aí. Que Deus te abençoe. As palmas que louvam o nome santo do Senhor. Aleluia. Quem tem a vitória diz amém, Jesus. Quem tem a vitória diz glória a Deus. Aleluia. Palmas para o nome do Senhor. Exalte o nome de Jesus. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Tem 3 pessoas passando por um momento, uma fase no seu corpo físico. A impressão que dá é que parece que situações na tua pele, no teu corpo, na tua pele está sendo meio que, você sente que a tua pele ela parece ficar rachada, e Deus diz que Ele está tocando em teu organismo nessa tarde. 3 pessoas, 1, 2, 3, as palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia. Aqui tem uma pessoa também que o Espírito Santo de Deus Ele está me revelando, e Ele está dizendo para essa pessoa: quando tu se deita, ou por qualquer motivo que tu se deita, parece que teu corpo recebe uma descarga terrível. Deus está repreendendo uma seta do inimigo. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também me revela uma pessoa, e Deus mostra assim essa pessoa passando por uma luta devido à tua sinusite que ataca. Onde está essa pessoa? Que é o livramento de Deus, não quer eu deixe para trás. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também me mostra uma pessoa. Essa pessoa, me diz o Senhor, que vira e mexe, você é tipo que convidado assim a festas, a situações, e o Senhor assim ele te dá livramentos, porque em dados lugares que tu foi tinha coisas oferecidas, mas pela tua vulnerabilidade o Senhor Ele te livrou de ter ingerido situações apresentadas, e Ele te deu grandes livramentos. Onde está essa pessoa? Palmas que louvam e engrandecem a Deus. O Espírito Santo de Deus tem uma pessoa. Essa pessoa está passando uma batalha porque um demônio do vício está lutando com a
a tua vida. Aonde está essa pessoa? Quer o livramento? Palmas que louva e engrandece o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também revela uma pessoa. Essa pessoa pede sonhos melhor para Deus. Aonde está essa pessoa? Quer a vitória? Palmas que louva o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus revela também 3 pessoas. Essas pessoas ouviram conversas, e o diabo ele vê essa brecha na tua vida, que tu assim é tipo que tu não suporta quando tu recebe uma crítica, ou quando tu é atacado nessas áreas. Algo, isso te faz te desestruturar, isso te desestrutura por dentro, e aí o inimigo vê essa vulnerabilidade e ele fica usando no mundo físico situações para te desestruturar, para tu sair do teu foco. Deus manda tu focar em teus propósitos e esquecer o que vem de lado. 3 pessoas, 1, 2, 3, as palmas que louvam e agradecem a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa que você está percebendo, e você já percebeu que tal situação a pessoa está usando para tentar te prejudicar, mas Deus dará um jeito nisso. Aonde está? Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus revela também uma pessoa. Essa pessoa está sofrendo com alimentações, coisas que tu não pode ingerir, mas te bate assim um impulso e tu ingere, e depois tu sofre a retaliação do corpo físico. Palmas que louvam o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa também que você está se sentindo aprisionada, você se sente assim presa, você se sente presa, aprisionada, e isso é o próprio adversário que tenta te prender. Aonde está essa pessoa? Não quer o deixe para trás, falta, não quer as palmas que louvam e agradecem a Deus. O Espírito Santo de Deus revela também 8 pessoas, e há uma insistência muito grande do diabo em vir contra a tua vida por causa do teu passado. O diabo tenta cavar e tenta expor o teu passado, e há uma luta constante contra isso. Deus quer te dar força para repreender. 8 pessoas, 1, 2, 3, 4, aleluia, falta gente, 5, 6, falta pessoas 7, falta pessoas ainda, não quero deixar para trás. O diabo tenta te expor o teu passado na tua mente, no teu psique, e há uma luta. As palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus mostra uma pessoa, e essa pessoa está com o começo de uma enfermidade no seu estômago, mas Deus já põe por terra. Aonde está você? Que a vitória, palmas que louvam e agradece a Deus. O Espírito Santo de Deus me mostra uma pessoa, e essa pessoa tem que entrar em um escritório. Deus quer ir contigo. Aonde? Palmas que louvam e agradece a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer repreender um espírito que se alimenta de roubar a bênção de 12 pessoas aqui. Esse espírito maligno, ele se alimenta desses roubos, dessas ações contra a tua vida, bênçãos perdidas, bênçãos que ele rouba, mas Deus quer ajudar 12 vidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltam pessoas 9, 10, 11, faltam pessoas ainda que a bênção do Pai não quer deixar para trás. Falta as palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa que vai chegar alguém te pedindo socorro. Aonde está essa pessoa? Falta, alguém vai vir, Deus quer te dar a direção. Aonde está? Palmas que louvam e engrandece a Deus. O Espírito Santo de Deus revela também uma pessoa, e você semeou no coração de alguém, mas o inimigo soprou na tua mente e falou: não adiantou nada. Você vai ver se não adiantou. Aonde está essa pessoa? Algo foi semeado. As palmas que louvam e engrandece a Deus. O Espírito de Deus revela 2 pessoas que você tem sede do ministério de Deus na tua vida. Você tem essa sede dentro de você, e existe uma batalha. Onde está a outra pessoa? Ali, a palma que louva e engrandece a Deus. O Espírito Santo de Deus me deixa assim, e ele me fala que tem uma pessoa passando por um período de luta ferrolha, e essa luta ela é interna, em bastidores de pressão. No ambiente onde você está, tu enfrenta situações de pressão por causa de pessoas, tu enfrenta situações de cobrança, tu enfrenta o ambiente que tu está, te traz peso, inquietação.
inquietação, te traz situações assim de aflição, e Deus quer te dar equilíbrio para tu não abandonar o barco. É assim que está me revelando Deus, que é a bênção. Palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela também uma pessoa, e Deus tem algo com alguém da tua família, consciente a estudos, consciente a letra. O Senhor tem algo com alguém da tua família, e tu está vendo o diabo lutar contra a vida daquela pessoa. Aonde está que a bênção de Deus não quer eu deixe para trás. Deus tem algo consciente a letra com alguém da tua família. Aleluia, falta ainda, é consciente a letra, as situações de letra. Palmas que louvam e agradecem o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa que tu teve um sonho perseguidor. Aleluia, o inimigo te perseguiu fervorosamente e foi tão terrível, e parece que quando tu voltou, tu sentiu tua própria alma saltar dentro do teu corpo. Aonde está? Palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito de Deus quer tocar no joelho de duas pessoas aqui, que o líquido está ficando fraco da cartilagem, o líquido está sumindo. Aonde estão essas duas pessoas? Rápido, palmas que louvam a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer visitar aqui nessa tarde 9 lares que o diabo estava preparando bagunça, que o diabo estava preparando confusão. Deus está repreendendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso, louvado. Falta pessoa ainda, falta uma pessoa, não quer tua bênção. Palmas que louvam e engrandece a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu vejo assim na vida com que sentimental de 3 pessoas aqui, e é como que o inimigo afligiu terrivelmente o teu sentimento, e o teu sentimento está ferido, e você está pensando em tomar decisões, mas Deus quer entrar para apaziguar isso daí. É assim que Deus está me mostrando, que a bênção, 3 pessoas, 1, 2, falta outra, que é a vitória. Falta que a bênção de Deus não quer eu deixe para trás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falta ainda, a pessoa não levantou a mão, as palmas que louvam e agradecem a Deus. Aqui tem 2 pessoas que o que está acontecendo com você é o próprio Deus te tocando, te deixando ciente de uma nova fase que vem vindo para a tua vida nos próximos anos. Amém? Nos próximos anos. E essas 2 pessoas estão sentindo, porque eu olho assim, eu vejo como é que essas 2 pessoas dando tchau, assim, dando, sabe, banando a mão, como se despedindo. Eu estou assim, o Espírito de Deus mostra assim, e essas 2 pessoas estão sentindo que muito em breve você vai deixar essa cidade, muito em breve você vai embora. E Deus disse, e Deus disse, já estou eu preparando o caminho, já estou eu preparando a trilha para uma nova fase, diz o Espírito de Deus. As palmas que louvam e agradecem o nome do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa dar vitória. Aqui tem 4 pessoas que o anjo do Senhor tem acampado ao teu redor. O anjo do Senhor tem acampado ao teu redor. Rápido, não quer uma, você é uma, viu, irmão? O anjo do Senhor tem acampado ao teu redor. O anjo do Senhor tem acampado aos vossos redores. As palmas que louvam o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa que Deus te deu vitória. Deus te deu vitória, amém? Deus revela assim. Deus te deu vitória nessa tarde em nome do Senhor. Ele te deu vitória, isso, em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Tem alguém preocupado com quem está preso? Cadê essa pessoa? Tem um coração aqui preocupado com quem está nas grades. Deus visita essa pessoa. Falta, não quer eu deixe para trás. Falta, não quer eu deixe para trás. Palmas que louvam e engrandece a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe. 4 da tarde, 16 horas. Amém, quase já. E eu quero agradecer assim a presença de todos vocês. Amém. Sexta-feira que vem é o término dessa campanha. Convide mais alguém para vir com você, para receber a bênção de Deus. O culto da noite. Vamos receber o pastor que dá alguma saudação. Vamos receber o pastor local com palmas bem fortes. Amém, Jesus. Obrigado a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está recebendo a sua vitória? Diga, eu recebi a minha vitória, em nome de Jesus.
Que bênção, eu também creio que eu também recebi e todos receberam. Hoje à noite nós teremos aí a visita do nosso irmão presbítero Odair, da cidade de Jales. Ele vai estar fazendo uma campanha para nós em 3 sexta-feira, no período da noite. Então vocês estão convidados para fazer conosco também essa campanha. Vai ter início hoje à noite, né? Essa campanha de 3 sexta-feira. Você que veio à tarde e consegue vir à noite, veio também. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fui à tarde, né? Pô, mas se der para vir à noite, venha, vai benção, né? Dá para vir nos 2 períodos, venham, meus irmãos. Porque Deus tem bênção para te conceder a todo momento, sim ou não? Então é isso. Que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa, de cada irmão. Agradeço ao nosso irmão pastor Cícero por estar aí, né, lutando junto conosco nessa obra, trabalhando ombro a ombro, né, em prol das almas perdidas, para que Deus possa abençoar e salvar em nome de Cristo. Amém, meus queridos? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador? Você não é crente, hoje você sentiu por Deus aceitar a Jesus? Alguém que está distanciado, desviado do Evangelho e quer hoje reconciliar? Tem alguma pessoa? Não tem? Então nós vamos já fazer uma oração. Vamos fazer a oração final, agradecendo, né? O pastor vai estar orando. Eu vou ficar ali na porta ungindo. Vocês recebem a oração aqui do pastor, passa ali, recebe também o toque da unção e tudo bem. Amém? Vão abençoados, felizes e salvos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor nosso, ó Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor tem concedido, Pai, nas nossas vidas. Pai, vai renovando as nossas forças, meu Pai. Ó Deus, eu creio na sua promessa. Abençoai o nosso irmão, pastor Cícero. Ó Deus, ajuda, meu Pai. Ó Deus, mais e mais a sua vida. A todos os nossos amados irmãos que já estão presentes e vão receber a grande vitória da parte do Senhor. Ó Senhor da glória, eu creio que essa campanha, o Senhor está abrindo o mar para muitas pessoas. O Senhor está abrindo o mar em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém e amém. Digam a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.